Fala pessoal, bem-vindos ao Psicolândia Histórica, Gustavo Guassu aqui, e hoje a gente vai falar sobre liberdade. No vídeo passado, não tinha tradição, porque sempre tem que ter o tereré, mas esse aqui eu tô preparado. Agora com o coronavírus, o tereré com a rodinha de galera tá um pouco escasso, né? Mas, gente, liberdade, um conceito da filosofia que vem sendo discutido aí pelo menos há 2000 anos, né? Eu acredito que a própria ideia de filosofia já acarreta na ideia de liberdade. Porque se a gente entender a filosofia como quebra do status, como quebra do pensamento dominante, como quebra dos mitos, então é a liberdade agindo para a gente dar um sentido para a nossa existência. Eu sempre pergunto para os meus alunos na sala, será que a gente realmente é livre? A liberdade é eu fazer tudo o que eu quero, ou ao mesmo tempo eu poder fazer tudo o que eu quiser, mas ao mesmo tempo saber que tem coisas que eu não posso fazer? Então a liberdade, gente, é uma ideia muito discutida dentro da filosofia. Quase todos os filósofos tem que falar de liberdade, não importa qual linha de pensamento que você tenha, sempre a gente vai esbarrar nesse conceito. É um conceito muito importante para a gente entender nós, e a partir do entendimento de nós mesmos a gente pode ter a possibilidade de ir se construindo. Eu lembro que até 2018, quando lançou esse livro aqui, ó, Clóvis de Barros, o Shinsetsu, O Poder da Gentileza, lançou em 2018. E até 2018 eu fazia piadas negras, sabe? Aquelas piadas que não tem graça, mas as pessoas acham que é engraçado. E assim, eu era livre para fazer e também as pessoas continuam fazendo e elas são livres para isso. A ideia é, tem a necessidade de fazer? Eu acho que quando a gente está falando de liberdade, a gente sempre tem essa noção de eu preciso fazer isso. E assim, tem um livro que chama... não tá aqui em casa. Mas vocês viram, tô mudando o cenário, tô na casa da mãe e a gente tá de quarentena. E assim, como é propriedade de qualquer youtuber que quer falar sobre as coisas, tem que ter uns livros ali. Por mais que muita gente tem 500 mil livros e nunca leu nenhum. Ou leu e não entendeu nada, ou leu e leu errado. Como tem muita pessoa que lê e não entende o que tá lendo, né, mano? Um analfabeto funcional. E assim, até 2018, gente, então eu tinha alguns resquícios do preconceito que eu, enquanto vivendo num mundo cultural já estabelecido, em normas e regras sociais que já estão estabelecidas, veja bem, a gente cresce, a gente nasce no mundo, se desenvolve, na qual já existem leis, regras, cultura, a gente é inserido. E estando inserido nesse mundo, é o tempo todo a gente recebendo influências externas. E ao passo que a gente desenvolve um olhar crítico a respeito de nós e do mundo, a gente vai quebrando algumas ideias que são impostas na nossa personalidade. E é muito difícil, assim, falando por mim, que até 20 anos eu tinha muito preconceito, eu era mala, eu era sem graça, eu era cuzão, eu era o verdadeiro cuzão. Contudo, como nem tudo é pra sempre, então a gente tem a possibilidade de se transformar, de mudar, e eu consegui. Não tô falando que eu sou foda, mas em vista do que eu era no passado, nossa, eu melhorei muito. E a liberdade, ela tem essa principal característica, você reconhecer si mesmo. Então a gente é livre para fazer, mas a gente também é livre para lidar com os problemas que as nossas escolhas vão acarretar. Então eu tenho que, intrínseco dentro de mim, sendo livre, eu tenho a ideia, eu tenho a necessidade, eu tenho tipo assim, eu tenho que lidar com o que eu faço, com o que eu penso, com o que eu ajo. E a gente, entendendo isso, a gente toma a responsabilidade e a gente vai mudando. Graças ao Facebook, ele consegue me dar lembranças do passado, que eu me envergonho, só que eu não deixo isso me afetar, porque se eu não tivesse sido daquele jeito, hoje eu não seria o que eu sou. E eu sendo o que eu sou hoje, diferente do que eu fui, eu posso ter a possibilidade de ser muito melhor.
Então, a partir do momento que a gente se torna adepto da filosofia, porque a filosofia é a própria vida, é você buscar viver a vida da melhor forma possível, de uma forma de harmonia, de respeito com si e com os outros, e uma forma de vida crítica. Mano. Filosofia é isso. É você não pegar as coisas, ó, as coisas são assim e acabou, é o senso comum, o status quo. É assim, acabou e política não se discute. Política, futebol, religião não se discute. Se discute sim, mano. Tem que discutir porque são coisas que existem no mundo e tudo que existe no mundo afeta todos e a todas. Uma lei vai afetar todas as pessoas. Mesmo eu não gostando da lei ou não. Mesmo eu me eximindo de falar sobre a lei ou não. Enfim, não é sobre isso que eu quero falar de leis e tal. Quero falar da liberdade. E até 2018 eu fazia piadinhas sujas, malas, aquela coisa de Danilo Gentili, tá ligado? E graças a Deus consegui me transformar a partir dessa leitura. Gente, uma ideia básica desse livro. Ele fala sobre o poder da gentileza, Shinsetsu. É a mesma coisa que Kant falou. Se você fazer uma coisa que você não aceitaria que os outros fizessem, então não faça, mano. Ou, se você não poder contar pra alguém como você fez, quer dizer que você não deveria ter feito. Então o Shinsetsu é eu agir sem ter nenhuma pretensão, sem querer nada em troca, eu apenas agir pelo agir certo. Então eu tenho que fazer o que é certo. Não para ganhar algo em troca, não querendo alguma coisa. Se eu tentar fazer alguma coisa, ter uma ação que eu busque ganhar algo, eu já não estou agindo em Shinsetsu. Então Shinsetsu é o poder da gentileza e, tipo, ser mais gentil do que o necessário. Sem querer ganhar nada em troca, simplesmente de, tipo, eu entendo as relações humanas, eu me entendo nesse mundo e eu sei que há pessoas que são cuzonas, pilantras, e eu tento não ser desse jeito. Infelizmente a gente já nasce no mundo, igual eu falei, que já existe regras de leis de convivência, então a gente acaba sendo cuzão. Só que a ideia é não ser, né? E assim, a respeito das piadinhas sujas, só pra gente focar essa ideia de liberdade. Gente, uma vez eu tenho os Cavaleiros do Apocalipse no meu Facebook. Sempre os mesmos comentam. E uma vez eu comentei que a minha liberdade para no outro. Ah, até ia falar do livro que não tá aqui. A Lei de Telema, no livro da lei do Aleister Crowley, eu tenho ele, mas tá na minha casa, né? Tô na mamãe. E assim, faça o que tu queres há de ser tudo da lei, porém se atingir alguém negativamente, não faça o que tu queres. Essa é a Lei de Telema, a lei do Aleister Crowley, a lei da sociedade alternativa do Hal Seixas. E eu falei isso aí, fiz uma postagem uma vez, e eu falei isso aí, não, mas minha liberdade para na vida do outro. Então se eu faço alguma coisa que vai atingir o outro, que ele se sentiu ofendido e se sentiu triste, então a minha liberdade ela tá sendo representada pelo mau caratismo. Aí ele falou assim, onde já se viu, que besteira, impondo o modo dele de pensar, né? Porque pra ele a minha liberdade, a minha ideia de liberdade não vale a pena, a importante é a dele. Onde já se viu eu ter que me moldar pra não atingir os outros? Cabecinha, gente, cabecinha. Você vai ver esse tipo de gente ou é bolsonarista, ou gosta de Olavo de Carvalho, ou gosta da escola austríaca de economia, pequenininho. Eles se recusam a se ver no mundo de humanos e que as suas ações nesse mundo de humanos afetam os outros, e eles se recusam a se transformar, a mudar, mano. E eu era assim também, mas quando eu li esse livro, e eu vou ler principalmente a parte que me mudou, nossa, a hora que eu li essa página eu falei, meu Deus, agora eu entendi o que é liberdade mesmo. Ó, o caráter, ele está vinculado à vontade, ao que queremos para nossas vidas, aos limites que impomos à nossa conduta. A liberdade, ela acarreta naturalmente na escolha e na angústia dessa escolha. A angústia é aquele sentimento que a gente tem, que a gente entende que é nós que precisamos resolver tal coisa. Então tô angustiado, é porque depende de mim fazer tal coisa. Ou pode ser outra coisa também, não existe nenhum conceito que você fala, é isso, é isso. Até a morte, tem um monte de gente que fala que a morte é um monte de coisa e ninguém sabe o que é. Então não existe um conceito estabelecido, aí já não seria mais filosofia se o próprio conceito não tivesse como ter várias interpretações. Então a angústia pra mim é isso, eu saber que eu tenho que lidar com aquela situação. E eu não posso despejar a minha responsabilidade nos outros. Aí ele vai falando, né? A conduta, a moral, a vontade, a liberdade, ela depende
de uma decisão pessoal, uma decisão minha, de obedecer princípios que eu mesmo estabeleço para mim. Sacou? Aí ele fala assim: lembro-me de um colega numa reunião de departamento que me ofendeu de forma grave. Presta atenção, galera, pesado. Ao menos na minha avaliação. Referindo-se a mim, recorreu a um trocadilho que não conseguiu se privar de enunciar. E rindo sozinho, um pouco sem graça, justificou-se: perco o amigo, mas não perco a piada. Essa frase representa o status quo, a naturalidade, a ideia de que o mundo é assim e ele não vai mudar. Eu cresci ouvindo isso: perco o amigo, mas não perco a piada. Eu já falei essa frase. E quando a gente tem ações nas quais elas são continuadas culturalmente, diariamente no cotidiano, igual isso aí, perco o amigo, mas não perco a piada, a gente não está agindo com a liberdade, porque a liberdade ela tem ligação direta com a responsabilidade. Então tem que ter responsabilidade da minha liberdade. Aí ele fala assim: excelente fórmula para entender Shinsetsu por aquilo que não é. De jeito nenhum. A conduta em Shinsetsu partiria da reflexão contrária. Perco tranquilamente todas as piadas que possam comprometer qualquer uma das minhas amizades. Mais que isso, por agir em Shinsetsu, perderei todas as piadas que possam entristecer quem quer que seja. Não só os amigos, porque a alegria do contador de piada vale menos do que a tristeza de qualquer um ofendido por ela. Então eu acredito, Gustavo Guassu, que a liberdade é isso. É justamente eu ter a consciência de que eu tenho as minhas ações e essas ações afetam, e eu tenho que atribuir valor às minhas ações, eu tenho que colocar prioridades e eu tenho que colocar a crítica da minha própria ideia de ação. Então vou fazer uma ação, eu tenho que criticar a própria ideia que eu estou tendo antes de agir. Tenho que refletir, tenho que comparar, tenho que pensar, mano. Então a liberdade é isso. Atingir o outro, mano, se priva. Não é mimimi. Não é que a galera é mimimi, igual esses tontos fala. É que a gente agora, pela internet, a gente busca fazer uma quebra dos mitos que existem no status quo. Igual esse aí que perco o amigo, mas não perco a piada. Ou igual aquele que política não se discute. Mano, a gente tem que quebrar essas ideias estabelecidas. E não é mimimi. É mimimi essa própria pessoa que se nega à mudança. E a liberdade é isso, você ter consciência de que você pode mudar e você deve mudar. Você, enquanto homem livre no mundo, tem que estabelecer limites para os seus próprios atos. A liberdade para mim é isso. Tanto é que uma vez eu li uma frase de um cara, e eu nem lembro que cara que é, mas era mais ou menos assim, que podem me prender, mas não querão tirar a minha liberdade, porque a minha liberdade é o meu pensamento e o meu bem-estar comigo mesmo. Então posso estar preso, mas estou pensando, e como disse Descartes, penso, logo existo. Então a liberdade tem um monte de forma da gente abordar ela. Tem formas da gente abordar a partir do pensamento de outro filósofo, mas eu estou abordando a partir da minha ideia. E como eu disse, Psicolândia é da ferramenta da reflexão das ciências humanas, sociais, para você mudar a sua vida. A gente não está aqui querendo vender nada, gente. A gente não quer vender produto. Eu só quero simplesmente falar assim: mano, pensa no que você está fazendo antes de você fazer. Pensa nas coisas que você está defendendo, tá ligado? E a liberdade é isso. Se você não saber que sua liberdade tem que ter um limite, você vai, por exemplo, no Facebook. Eu, por exemplo, galera, sou historiador. E o historiador, não existe nenhum historiador que saiba de tudo. Põe isso na sua cabeça. Historiador não é um calendário de datas. Uma vez um cara foi querer testar eu: você é historiador? Então fala a data de não sei quem, o nome do segundo presidente de não sei quem. Mano, não é assim história, isso se enxerga. Larga a mão de ser burro. Para de ser burro. Não existe um historiador que saiba de tudo, é impossível. Simplesmente impossível. Então cada historiador ele se coloca para estudar um certo período. Ele faz um estudo aprofundado, tá, de determinado período. Eu, Gustavo Guassu, estudo o rock and roll. O desenvolvimento do rock nos anos 50, nos anos 60, juntamente com os movimentos de contestação da contracultura, no meio da Guerra Fria, no meio do país da liberdade que é os Estados Unidos.
que não deixavam o povo ser livre. As formas de você ser no mundo eram impositivas. E assim, e os caras, eles têm a ideia de, você fala tanto de rock, não sei o que, mas você não entende nada. Já vi um monte de gente comentando nos meus status isso lá no Face, mano. E é tipo assim, a liberdade do cara, ele tem a ideia de, tipo, achar o que ele acha que eu sei, tá ligado? Você não sabe de nada, mas você não sabe o que eu estudo, mano. Você não sabe qual que é o meu método, você não sabe qual que é o meu objeto de estudo. E é tipo assim, a gente se sente tão superior, a nossa liberdade ela é tão alta, que a gente se sente na posição de querer falar o que o outro sabe ou não, que o outro deve ser ou não, e assim por diante. É igual o Olavo de Carvalho, eu nunca canso de falar de Olavo. E a gente tem que quebrar esse paradigma de que as pessoas velhas são sábias, mano. Existem pessoas mais velhas que são tão idiotas quanto os jovens. E tão jovens que são muito mais responsáveis do que muitas pessoas velhas. E o Olavo de Carvalho, ele simplesmente é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Ó, se você não lê isso aqui, ó, você é um idiota, porque isso aqui é o mínimo. E assim, essa é a representação desse tipo de pessoa que vem comentar no meu Facebook, por exemplo, que eu não sei de nada, mesmo ele não sabendo o que eu estudo, como eu estudo, há quanto tempo eu estudo. Então essa liberdade a gente está tendo um problema com ela hoje na atualidade, com as redes sociais. Porque eu quero impor a minha perspectiva, a minha visão, a minha ideia, a minha opinião na vida do outro. E eu não respeito a vida do outro partindo da propriedade das minhas próprias perspectivas. Então se a pessoa não é igual eu, ela não ouve as minhas músicas, ela não faz o que eu faço, ela não tá no meio cultural onde eu vivo, ela não presta. Ela não vale nada, é igual o vinheteiro, aquele trouxa, que rock, que funk não é cultura, que funk é uma bosta. Uma bosta é você que é esse tipo de pensamento, tá ligado? De você querer impor seu modo de pensar nos outros. E tudo que vai contra a sua ideia não vale nada. É a mesma ideia do padrão social, o status quo, galera. Tudo que é contra a norma, que é contra a lei, que é contra o social, não vale nada. É igual ao homossexualismo. A sociedade é heterossexual, heteronormativa. As normas são para os héteros. Se você for gay, você está fora da regra, você está fora da norma. Então você não pode, é pecado. E ainda você usa a sua liberdade para pegar um argumento religioso para poder julgar, criticar, condenar a ação de uma outra pessoa. Então quando a gente está falando de liberdade, a gente está falando de muitos problemas. É muito complexo, é muito profundo. Igual eu falei, 2000 anos aí, no mínimo a gente está comentando sobre essas ideias. E o Psicolândia não quer vender nada pra você, não. O Psicolândia quer simplesmente o seguinte: pega e vai estudar, irmão. Tô te dando as ferramentas, tá ligado? Eu não quero que você pense igual eu, mas eu quero que você pense. E eu não quero que você pense igual aos outros também. O mínimo que você precisa saber. Não! Você tem que saber o que você tem que saber. E o que eu tenho que saber é o seguinte: eu sou contra a morte violenta, sou contra a censura, sou contra a tortura, sou contra a ditadura, eu sou a favor da vida, da liberdade de expressão, tá ligado? E do respeito. Então eu não preciso de ninguém falar isso aí pra mim. Eu aprendi isso na minha caminhada. E essas são as minhas condutas. Algumas vão falar que eu sou esquerdista, que eu sou comunista, que eu sou não sei o quê. Só porque eu quero viver num mundo onde não tenha fome. Só porque eu quero viver num mundo onde um ser humano não seja... não queira ser melhor do que o outro, né? Não subjugue o outro. Quero viver num mundo onde o homem não precisa subjugar a mulher. Onde o patrão não precisa subjugar o empregado. Mas vamos falar que eu sou socialista, que eu sou comunista, que eu sou isso. Mas vocês não entendem o seguinte: eu estou criando o meu próprio pensamento a partir do estudo, da filosofia, do cotidiano. Ao observar o mundo, você consegue observar a si mesmo. Se podes olhar, veja. E se pode ver, repara. Presta atenção nessa frase. É isso que você tem que viver, é isso que você tem que fazer, mano. Você tem que olhar para as coisas como elas são. Não por fake news de WhatsApp, toma vergonha na cara. Vai estudar, vai pegar um livro, vai assistir um documentário, vai comentar com alguém com humildade, não querendo impor, mas querendo dialogar. Não tem debate. Esse negócio de debate eu acho a pior bobagem que existe. Existe o diálogo, na qual os dois, colocando seus pontos de vista, eles podem chegar a um objetivo. Agora debate, quero ver você me refutar, igual o Olavo fala. Não tem ninguém no Brasil que discute comigo. Primeiro, discutir sobre o quê? E é igual eu falei, não tem um historiador que saiba de tudo, e o Olavo não é nem historiador, nem se formou. Então a gente tem que quebrar esses mitos, galera. E o Psicolândia tá aqui pra isso, tá ligado? Bom, e é isso. Um grande abraço, e o som que eu tô ouvindo é dos Misfits. Tomara que eles não peguem... Tomara que não bloqueiem o vídeo por causa dos direitos autorais.
Pode crer então, um grande abraço, se cuida, mantenha-se na quarentena, lavem as mãos e faça carinho nos bichinhos e também se cuida, vai dar uma masturbada, vai tomar um tereré. O negócio é você se curtir, tá ligado? Um grande abraço.